Olá a todos, como prometido, a gente está aqui começando a nossa aula Capoeira e Nacionalidade. Essa aula ela surge a partir de um questionamento. A capoeira é brasileira? A nossa intenção do nosso grupo é que esse é um trabalho feito com os meus colegas de faculdade, o Fernando Bentes e o Igor Pereira, que estão ajudando tanto no texto como na edição. E a nossa intenção não é aviltar a opinião da grande maioria dos capoeiristas que respondem sem hesitar que sim, a capoeira é brasileira. Nós queremos apenas trazer um pouco da nossa experiência de estudo, um pouco do conhecimento que a gente tem. Para começar essa conversa, é importante fazer um resgate histórico. Vou falar um pouco da Guerra do Paraguai. É importante ressaltar a bravura do capoeirista naquele momento da Guerra do Paraguai, né? Eu vou ler um trecho aqui do livro A Bahia de Outrora, que é o livro do Manuel Quirino. Manuel Quirino é o primeiro historiador negro do Brasil, era capoeirista, candomblessista, enfim, joga no Google Manuel Quirino que vocês vão se deliciar em saber da história dele. Aí aqui na página 78, ele fala assim: por ocasião da guerra com o Paraguai, o governo da então província fez seguir bom número de capoeiristas, muitos por livre e espontânea vontade e muitíssimos voluntariamente constrangidos. E a prova desse aproveitamento está no brilhante feito d'armas praticado pelas companhias de zuavos baianos no assalto ao forte de Curuzu, debandando os paraguaios, onde galhardamente fincaram o pavilhão nacional. Então aqui, Manuel Quirino deixa claro para a gente a importância dos capoeiristas, né, que por ocasião era a grande maioria nas fileiras do exército brasileiro, né, na Guerra do Paraguai. E no decorrer do livro e de outros capítulos, ele vai reafirmando e dando vários outros exemplos de batalhas que foram vencidas pelos capoeiristas na guerra, né? Querendo, na verdade, dar a responsabilidade do êxito do Brasil na guerra para os capoeiristas, né? Então, fica a seguinte questão. Existem até ladainhas de capoeira que falam sobre a participação do capoeirista na Guerra do Paraguai, né? Como uma forma de trocar a participação por uma possível liberdade, né? Ou então que o capoeirista estava ali defendendo o Brasil contra o Paraguai, né? Então, eu quero trazer mais um trecho aqui do Manuel Quirino, no mesmo livro, né? Mas lá mais para frente, na página 193, que ele fala sobre recrutamento. Começou o recrutamento desordenado, com seus tons de barbaridade, onde homens válidos foram procurados como feras. Parecia que a Bahia tomara ao peito fornecer o pessoal necessário às funções da guerra. Varejavam-se casas, arrancavam-se rapazes ocultos nos armários e em outros móveis domésticos. Aqui Manuel Quirino já está falando de uma fase mais avançada da guerra, porque foi uma guerra longa. Do meio para o final da guerra foram necessário uma força muito grande para recrutar soldados para a guerra, né? Porque já tinha se tornado uma guerra impopular. E essa impopularidade se deve ao fato de que ainda não existia de fato uma identidade nacional brasileira. Esse período da guerra é um período em que o Império Brasileiro, né, era representado por Dom Pedro II, né, ainda não tinha uma forte identidade nacional, ainda estava em construção. Inclusive em Dom Pedro II, que, por incrível que pareça, também era capoeirista, para surpresa de muitas pessoas que vão ter quando ver esse vídeo agora, ele foi o primeiro estadista, né, que fomentou a ideia de uma identidade nacional brasileira, a identidade tupiniquim, a identidade verde e amarela, o português estritamente brasileiro, que era uma coisa diferente do português de Portugal, né? Ele incentivou a mistura da língua portuguesa
com a língua dos indígenas e a língua dos negros. Né? Se a gente tirar as palavras do vocabulário africano e indígena da língua portuguesa, a gente fica quase que mudo. Então, dentro desse contexto, o negro estava ali por troca, por ascensão social, por esperança de voltar e ter uma liberdade, e não foi bem assim. O negro voltando de lá, ele ficava um período aquartelado e depois ele era considerado livre e jogado na rua, sem um pago, sem um trabalho, sem uma casa. E a maioria desses negros, por falta de opção, voltava para os seus antigos senhores. Então fica aqui encerrado essa primeira parte. Vamos ter outras partes dessa aula mais para frente, com outros episódios aí, até a gente chegar na culminante resposta se a capoeira é brasileira ou não.